eu olho para o céu, fico olhando, eu acho assim, lembro da gente aqui. Será que eles estão me sentindo? Será que eles estão vendo o que eu estou fazendo agora? O que será que está acontecendo? Minha mãe e meu pai contavam que minha mãe estava grávida, os dois em casa, moravam ali perto da Purina, e minha mãe começou a sentir contração e precisou de ir para o hospital. Não sei porquê, o carro do meu pai não estava na porta da casa. E ele saiu com minha mãe e entrou no primeiro carro que tinha. E o carro era um carro que estava aberto e estava com a chave na ignição. E era o carro de Toninho da Purina. E aí meu pai pegou e foi para o hospital. Aí depois voltou com o carro, alguém deve ter avisado, né, que pegou o carro para Zezé dar a luz, alguma coisa assim, e voltaram para casa. Eu nasci de cabelo preto e depois clareou. Foram 3 casas. Eu nasci em uma casa, eu fiquei pouquíssimo tempo nela. E era uma casa mais de recém-casados. Depois que a família aumentou, não deu para ficar nessa casa que eles moravam. Eu sou filha única, então eu sempre aprendi a brincar sozinha. Mas nas férias ou eu ia para casa de vovó Gaída, ou para casa de vovó Cida, ia para casa de Lelé. Minha infância foi maravilhosa. Eu cresci escutando tia Lisa contando história para mim, história de terror. Tia Lisa encenava as histórias e aí ia me puxando no tapete assim da cozinha até a sala. E aí a tia Lisa fizeram muito parte da minha infância, muito. Eu fui uma criança bem feliz. Eu era meio bagunceira, eu fui feliz. O meu pai e minha mãe faziam cada aniversário lindo para mim. E meses antes do meu aniversário, papai desenhava os convites, cortava na cartolina, mamãe imprimia e ele desenhava um por um com o nome do convidado. Minha mãe, eu lembro demais da minha mãe trançando um cesto. Ela fez um cesto com bolo, ela já fez os bolos partidinhos, pequenininhos, enrolados no papel alumínio para facilitar. E ela trançou tudo com tirinha de tira rosa e amarela. Fez um monte de catavento, eles faziam tudo. Minha mãe costurava roupa para eu usar no dia do meu aniversário. Eles faziam tudo. Todo aniversário eu tive essas coisas. Sempre fazia alguma coisa com isopor, balão, aqueles balão cheios de bala, né? Tem uma foto muito boa minha segurando um cigarro assim, a pequenininha acender para estourar o balão grande. Meus aniversários marcaram muito. Era muito legal. Eles botavam a mão na massa do início ao fim.
vestia de anjo toda Semana Santa. Todo ano mamãe fazia um anjo novo para mim e ela costurava, era um trabalho em equipe, mamãe, vovó e tia Nininha. Costurava florzinha por florzinha, meus anjos eram lindos. Eu dei trabalho na adolescência por conta de estudar e de namorar. Eu era namoradeira e falava muito na sala de aula também, tomava bomba de tanto que eu conversava. Casa era um problema porque eu ficava muito no telefone, então chegou uma hora que teve que tirar a bateria do telefone e esconder porque eu ficava muito pendurada no telefone. Todo dia dos namorados, meu pai falava, junho já tá chegando, daqui a pouco Clarissa vai ficar enchendo o saco para comprar presente. Ficava no pé da minha mãe para comprar presente para quem eu tava gostando. Estudar de manhã, a gente sempre foi muito, eu e o papai sempre fomos muito mais diurnos, e mamãe mais preguiçosa. Então meu pai vinha, isso todos os dias, já tinha saído para a padaria, meu pai vinha, fazia café para minha mãe, acordava minha mãe, chegava no meu quarto e falava, cá, bom dia, e abria a janela assim, aquilo me irritava. Ele batia a janela pro sol e entrava, pai, não tá na hora, tá na hora de ir pra aula, tá na hora de ir pra aula, não sei o quê. E aí eu ia pra cama da minha mãe, ficava um pouco com minha mãe ia pro banho, eu ia pro banho, eu subia pra escola, voltávamos, almoçávamos juntos. Quando tinha sexto horário, mamãe arrumava o meu almoço e deixava dentro do micro-ondas. Dentro do micro-ondas. Aí eu chegava e almoçava. Aí, às vezes, que tinha sexto horário também, ela já tinha acabado de almoçar, ela me pegava, aí eu amontoava todo mundo no carro também, ia até o asilo dos velhos, juntava a turma toda lá da nossa sala. Aí foi passando o tempo, entrei para a universidade, aí ficava doida para matar a aula, para ficar com minha mãe, principalmente dia que tinha um trem na Band, que eram filmes que passavam, mas eles passavam um tiquinho cada dia. E eu ficava doida para matar a aula pra gente ver junta. Aí, às vezes a gente via, ou eu chegava da aula e ela falava, eu tava doida pra você chegar. Você acredita que 8 horas seu pai já tava pescando? Porque ela queria conversar e meu pai já tava pescando, porque meu pai acordou muito cedo, né? Aí eu chegava, a gente conversava. Domingo a gente via a televisão junto, via Sai de Baixo. Papai xingava a gente porque ele já estava dormindo, minha mãe ria muito alta. Ele ficava, gente. Ele abria a porta e falava, gente, não, tô dormindo, né? Aí eu e mamãe ríamos e a gente chegava a botar até a mão na boca, eu lembrei isso agora. Era bom. Domingo depois, mesmo depois de velha, eu pedia para dormir no quarto com eles, eu levava meu colchão e dormia. Meu pai não gostava, porque eu e a mamãe a gente ficava conversando e atrapalhando, porque ele já estava dormindo há muito mais tempo. Meu pai e a mãe eram como namorados. Tudo nessa casa foi pensadinho por eles. Meu pai gostava demais da lareira. Aí trazia lenha, aí acendia, toda aquela coisa. Aí a gente ficava sentado aqui junto. Meu pai e a mãe eram muito caseiros. Papai era muito caseiro. Minha mãe já gostava mais de sair para tomar um vinho. Caixa onde eles guardavam as lembranças do namoro. Eu sabia que essa caixa existia, tinha um álbum de figurinha guardado com cartão e tal, mas eu nunca mexi.
Não porque era uma coisa velada, porque eu nunca tive curiosidade, eles também nunca mostraram, ou quando mostraram quando eu era mais adolescente, não era a hora de eu ver igual eu vi agora. E eu tava arrumando as coisas e eu decidi abrir. E eu abri as coisas e comecei a ver carta, bilhete e tal, e tinha o livro. O livro era um livro que eles tinham desde que namoravam, enquanto estavam namorando, e cada dia um ficava com o livro um pouquinho, pelo que eu entendi. E aí minha mãe escrevia alguma coisa, meu pai ficava com meu pai 2 dias depois, pelas datas, estava com meu pai. Aí acontecia alguma coisa entre eles no final de semana, aí era um texto da minha mãe, por exemplo, pedindo desculpa. Aí depois meu pai respondendo que tá desculpado, coisas de namorado. Zezé, nome comum, repetido. Um nome amado, nome vivido. É apenas um apelido, do nome que gosto mais. Seu primeiro nome é Maria. Falta mais um nome. Como que é? É José. Mas eu esqueci. Ainda falta um pronome. Minha Maria José. Francisco. Ele assinou Francisco e Chico, 1977. Junto com esse livro, eu achei mais um monte de coisa. Eu achei um monte de... Acho que meu pai foi, e mamãe também, juntando algumas coisas que eu fui fazendo junto para eles. E aí eu abri a caixa e tinha esse livro, e tinha 1 milhão de cartinhas minhas, e tinha uma caixa que para mim era a lembrança de uma família feliz. Estamos na cozinha. Olha meu pai e minha mãe. Olha, gente. Dá um abraço que tá filmando. Oh, ei, que romântico, mais um beijo. Não, beijo. Dá um beijo nela que tá filmando. Ai, que linda família. Olha. Olha, família. Olha. Ah, não. Fala que não. Olha o papai fala. Olha, fala. Que não, muito engraçado. Fala, mãe, nossa. Nossa senhora. Fala, vai. Da família que eu tinha. Tava tudo na caixa. Minhas coisas, eu fazia muito cartão de colagem. Fazia cartão de colagem Dia dos Pais, Dia das Mães. Toda vez que meu pai e minha mãe viajavam, eu escrevia uma carta e colocava dentro da bolsa. Pedia para eles lerem lá. Tudo que eles escreveram que estava dentro desse livro, eles conseguiram, que era ter a casa. Eu dava carinho, recebia carinho. E eu abria a caixa e só tinha papel. Só tinha papel e eu. A gente abraçava nós 3 assim, ó, e dava um beijo. Nós 3 juntos. E é bom e ruim, porque dentro da caixa tinha tudo isso. Tinha muita cartinha minha. Muita. Depois que minha mãe faleceu, eu ainda continuei escrevendo pro meu pai. Carta colada com flor, com as hortênsias daqui de casa. Eu deixei secar, eu colei. Caixa de presente. Tava tudo junto. E no livro tava uma idealização de uma vida boa que eles queriam ter e eles tiveram comigo. Meu pai tinha um cartão que ele falava: eu tô aqui para cuidar de você, para estar com você
E agora com a Clarissa, eu tinha 1 ano, sabe? Eu achei engraçado citar assim, a Clarissa, eu era nova no pedaço, né? É bom que eles viveram tudo que eles queriam felizes. Eu sou agradecida. Só que agora só tem papel. Minha mãe era morena, de cabelo preto. Várias vezes que a gente saía junto, perguntava se eu era filha dela. Várias, ela contava isso e ficava brava. Porque eu puxei a família de papai, eu era muito branca e muito loura, e o cabelo mais branco ainda. Muito alegre, muito faladeira, muito sorrisão. E eu descobri isso muito mais depois que ela faleceu. Porque são as características que todo mundo fala, nossa, eu lembro da sua mãe. Não, e ela era linda, elegante, né? Sorridente. Minha mãe era muito chique, muito agitada. Essa era minha mãe. Alegre, muito feliz. Papai era muito introspectivo com os outros. É muito engraçado quando as pessoas às vezes comentam assim, até às vezes familiares, porque não, o Chico é mais fechado. Eu penso assim na minha cabeça, ele é fechado com você. Comigo e com a mamãe ele nunca foi. Meu pai era tranquilo, meu pai era calmo, meu pai era centrado, meu pai mudou a vida dele para ficar comigo e com minha mãe. Meu pai não tinha uma vida legal, meu pai bebia muito e meu pai parou de beber, parou de fumar e decidiu mudar de vida. Que ele falava que as coisas mais preciosas na vida dele era eu e minha mãe. Meu pai vivia para mim e para minha mãe. A paixão do meu pai era a minha mãe, depois a mim. Meu pai era muito calmo, tranquilo, escutando seu bom mantra, escutando suas músicas clássicas, gostava muito de ler, tinha muita anotação. Meu pai e minha mãe viajam desde antes de eu nascer. E o que eles faziam quando eu era pequena, até as últimas viagens, eles faziam questão de viajar os dois. Minha mãe falava, a hora que você crescer, você vai conhecer tal lugar. Agora eu e seu pai vamos viajar sozinhos para a gente aproveitar. Meus pais sozinhos faziam viagens, o sonho dos dois era conhecer todos os parques nacionais do Brasil. Faltaram 2. Está anotado em algum lugar, eu não sei quais são agora. Os outros todos eles foram. Eles começaram a fazer um atrás do outro, assim, de viagem, sabe? Foram, quando eu era mais nova também, pequenininha, adolescente, foram para os Estados Unidos, foram para a Califórnia, me deixava na casa de vovó Gaída, era muito bom. Eles foram para a Califórnia e alugaram uma casa e tinham um celular à disposição deles. Só que eles não me contaram, porque eu ia ligar toda hora. E eu não sei como eu descobri o número do celular. E eu liguei. E aí mamãe atendeu, eu liguei da casa de vovó Gaída. E ela falou, alô? Eu falei, mãe. Aí ela já falou com meu pai, é Clarissa, Chico, é Clarissa. E começou a rir. E meu pai lá atrás, como que essa menina descobriu esse telefone? Desliga isso, Zezé, desliga isso. E aí meu pai começou a gritar, minha mãe ria muito, não conseguia falar. Aí eu fui crescendo, tirei carteira e aí eu buscava. E aí eu via no aeroporto, eles já vieram em voos separados. Eu lembro um dia que eles voltaram de São Luís. A minha mãe, ela estava preta de tanto sol que ela tinha tomado e ela veio correndo. Eu lembro até hoje com uma blusinha assim, uma regatinha da Hering rosa, já veio com a mochilinha da Hering assim me abraçando e a gente voltou para o aeroporto para pegar meu pai.
estar em lugares que os meus pais foram ou gostariam de estar também me faz muito bem. Meu pai morreu e deixou um sonho de viagem para trás. Meu pai fez tudo o que ele queria. A minha mãe, 2 anos antes de mamãe falecer, 12, minha mãe deu um livro para o meu pai. Um livro do Everest. Que meu pai falava que queria ir até o base camp do Everest. E foi a primeira viagem que ele fez pós-morte dela. E ele fala que a hora que ele estava subindo, ele rodou eu não sei como que chama, uma espécie de um sino deles, uma roda de oração, e que ele não sabia se ele subia ou se ele parava ali porque ele ainda me tinha, que se alguma coisa acontecesse com ele, o ar estava ficando muito rarefeito, e meu pai não tinha o pulmão 100%. E ele queria subir, mas ele tinha a minha ainda e que não podia acontecer nada com ele. E inclusive ele fala que foi uma decisão difícil e ele não continuou subindo. Ele não foi até o último base camp, ele foi até o penúltimo, alguma coisa assim. Faltou uma etapa para ele. Um dia eu e o papai, a gente estava na ponte e ele falou comigo que lá em Fátima minha mãe agradeceu tudo para ele. Agradeceu o tempo, desde quando eles namoravam. E ele falou para ela, que isso, Zezé? Mas por que isso agora? Ela falou, Chico, eu queria só te agradecer. Depois do dia que eles foram em Fátima. Em Fátima, né? Depois da visita no santuário. E aí a gente estava conversando isso na ponte, que tem coisa que a gente não sabe os porquês. Ela estava agradecendo ele. Foi o último agradecimento da vida dela, daquela maneira para ele. E depois a gente entendeu, na hora a gente não entende, né? Meu pai só recebeu. Quando eu e meu pai fomos buscar as coisas da minha mãe na fábrica, a gente desceu e eu não sei se estava avisado que nós íamos, não sei o que foi, mas a hora que a gente desceu assim em direção à sala dela, tinha tipo uma varanda de fora a fora, daqueles trem grandão lá da Novelis, pendurou um monte de trabalhador e bateu palma a hora que a gente passou. E com o passar do tempo, foi chegando a mim por recado, ou alguém que conheceu, ou alguém que falou, como que isso era admirável na minha mãe. Eles foram criados iguais e diferentes, e quando eles se juntaram, eles fizeram a criação, uma nova fase de costumes e princípios dos dois. E me passaram isso. Eu sinto falta. Eu acho que eu peguei tudo. Tudo que eles queriam que eu fosse, eu acho que eu consegui ser. Se não tudo, quase tudo. E que eu possa passar isso para frente. Porque o jeito que a gente vivia nós três era muito chique. Sinto muita falta da minha mãe principalmente não conhecer Franklin. E a minha mãe não me viu formar. Eu queria que ela tivesse visto. Meu pai estava muito feliz o dia que eu formei. Muito feliz. Queria que minha mãe tivesse me visto formar. Aconteceu um negócio quando minha mãe faleceu, e acontece agora com meu pai também. Quando minha mãe faleceu, foi um acidente muito trágico, então machucou o rosto dela. E dentro da bolsa dela tinha um óculos. Um óculos é uma coisa muito frágil, né? Um óculos é um plástico, e ele estava intacto, sem nenhum arranhão. E aquilo, eu sei que uma coisa não tem nada, parece que não tem nada a ver com a outra, mas faz a gente pensar como que as coisas acabam. E aí, depois eu cheguei aqui em casa com o papai
e os ímãs das viagens dele estavam todos na geladeira. E eu fiquei pensando aquilo de novo, sabe? Eu fiquei pensando, nossa, esses papéis estão tudo colado aí na geladeira e o óculos estava inteiro. Como que ela foi embora assim? Ela falava que adora agora ser grande, que a gente é mais amiga. Eu não gostava quando você era pequena. E meu pai ficava mais comigo quando eu era pequena. Mamãe falava, a gente é amiga agora. Todo sábado a gente saía de manhã, ia fazer feira junto, depois voltava. E era a nossa amizade. Eu comecei na padaria com meu pai, ajudando as coisinhas, assim, pouquinha coisa. E meu sonho nunca foi trabalhar na padaria. E a vida me foi empurrando cada vez mais perto do meu pai. A minha mãe plantava muito isso em mim. Ela falava uma frase que eu ainda tenho que arrumar um jeito de homenagear. Ela falava, pai igual ao seu não existe, Cacá. Não existe pai igual ao seu. E ela foi me empurrando cada vez mais para perto dele. A minha mãe me ensinou a admirar meu pai. Então, toda a admiração que eu tinha de filha foi... minha mãe me dava mais uma injeção, cada vez mais, para eu admirá-lo. Então, a gente foi ficando mais perto, mamãe faleceu, eu já ajudava ele em alguma coisinha ou outra, e os planos foram mudando sem forçar a barra, foi tudo acontecendo. E ele foi me ensinando, eu fui vendo as coisas, a gente batia muito de frente porque eu queria mudar algumas coisas, eu queria fazer algumas coisas e ele falava que tudo no seu tempo. Eu chegava da UFOP cheia de coisas, chegava lá e falava, ele falava, professor não sabe de nada não, o professor sabe só a teoria. Vamos, aqui na prática é diferente, hein, Cacá? Aqui na prática é diferente. E é mesmo. Eu não tinha amor por lá, hoje eu tenho. A gente passava horas dele contando o caso de como que meu avô fez, o que vovô fez, como que ensinou para ele, como que vovô fazia com todos os filhos. E a coisa mais preciosa que eu tenho é saber disso tudo. A primeira história, depois que meu pai morreu, que eu contei para Iê, foi uma história muito chique. E depois que eu contei, eu falei isso com ela, eu falei, que bom que meu pai me contou. Que bom. Essas e outras mais. Depois que o papai morreu, eu comecei a rezar e lembrar de outras coisas que ele tinha me ensinado, que a gente junto conversava muito. Meu pai foi muito para a Ásia e começou a estudar muito o budismo. E ele começou a viver o budismo também, não só na prática. Então, ele me ensinou tanta coisa, mas tanta coisa, que chegou um momento, chegava alguns dias que eu falava com o Bruno assim, mas eu não tô sofrendo agora. Eu acho que a gente é criado para ficar sofrendo muito. E aí depois eu pensava que era um dos ensinamentos do meu pai, sabe? Que não precisava daquele sofrimento todo, daquela coisa toda, que eu precisava de acalmar e que as coisas iam acalmar. Eu não precisava de ficar na deprê, não é sofrer, é na deprê. O que dá para pegar, as coisas materiais, meu pai me ensinou a não ter apego. Então eu não tenho. Essa casa está aqui agora toda vazia. Não foi difícil esvaziar. Não foi tão difícil quanto eu imaginava, porque eu não tenho apego a isso aqui, ó, ao material. Eu aprendi isso demais com meu pai depois que minha mãe morreu. Meu pai falava, eu sinto sua mãe aqui em casa, cá. E não é no material, é a presença dela, eu sinto.
não fica apegada a nada material. E eu sou bem desapegada, sabe? A minha família acabou. Acabou. Meu pai e minha mãe morreram. Éramos nós uma família. Só tem eu agora. Um dos motivos de eu querer fazer esse depoimento aqui é esse. Eu não sei se amanhã eu não estiver aqui mais, é para eu deixar que eu fui muito feliz. Mas eu vou estar aqui amanhã também. O meu último ano com meu pai, a gente teve alguns embates, né? O último ano de vida dele. Momentos felizes e momentos tristes. E Franklin e Bruna ficavam felizes e tristes comigo. Sem eles, ele e ela. Não sei, nem antes nem depois. Eu não sei mesmo. Então eu tenho na minha mão esquerda um anel que era da minha mãe, que meu pai deu de presente para ela de aniversário, e na direita eu tenho um anel que era do metal que meu pai fez o anel dele e usou pelos anos todos com as pedras do brinco que ele me deu quando eu era pequena. Essas coisas, eu amo essas coisas. Eu fui no Atacama com a bota que minha mãe foi. Minha mãe já tinha falecido quando eu fui. Então, a hora que eu cheguei e botei o pé no mesmo lugar que ela colocou, isso me fascina. Isso me fascina, sentir o que eles sentiam. E meu pai faleceu sem realizar um único desejo. Ele tinha muita vontade de ir ao Everest, ao Base Camp, foi em Katmandu, se não me engano, 2 vezes eu tenho certeza. Foi, amor, e o próximo passo era ver a aurora boreal. Eu concordo que a minha missão, eu planto amor. Eu penso que isso ajuda. Meu único interesse nas pessoas é amor. Eu amo mesmo. É amigo, é marido, é amiga. Eu amo com força quando eu amo. Isso me traz muita coisa boa, porque as pessoas me amam também, essas mesmas que eu amo nessa intensidade. A única coisa que eu sei do futuro é que eu quero ter um filho, que eu quero contar pro meu filho quem eram os avós dele. Eu quero demais isso. Eu sinto muito eles não estarem aqui, mas eu quero demais contar pro meu filho quem era o meu pai e minha mãe. Eu quero. Porque a única coisa que eu não tenho problema nenhum de cabeça, hein, meu Deus, porque eu não posso esquecer de nada para contar para eles. Porque a única coisa que tem hoje é a memória. Eu espero que eu possa passar isso para frente. E eu quero muito passar o que eu mais quero perpetuar eu quero continuar sendo alegre. E aí agora eu preciso de seguir, eu vou seguir bem.